Os tupis, que constituem a mais conhecida etnia indígena brasileira, são indígenas que falam línguas do tronco tupi, sendo uma das principais juntamente com o tronco macrogé. Essa denominação tronco é usada porque as falas das tribos indígenas no Brasil foram classificadas em troncos, famílias, línguas e dialetos, nessa ordem do mais abrangente para o menos abrangente. A principal família linguística é a Tupi-Guarani, e ela engloba várias línguas como o Tapirapé, o Guarani, o Xetá e o Tupi Antigo, que foi a língua mais estudada pelos colonizadores. Porém, hoje em dia, ela não é mais utilizada entre os indígenas. Em 1500, quando o Brasil foi descoberto, existiam mais de 1000 línguas indígenas faladas na região que se encontrava o Brasil. Porém, nos dias de hoje, esse número diminuiu drasticamente para apenas mais de 150 línguas indígenas faladas em território brasileiro. Entre os principais grupos pertencentes à etnia tupi, se destacam os tupiniquins e os tupinambás, que eram inimigos entre si. Os tupiniquins foram os indígenas que foram encontrados pelos colonizadores ao sul da Bahia. Somando cerca de 1 milhão de pessoas, os grupos indígenas encontrados no litoral pelos portugueses no século XVI, os tupis, se instalaram séculos antes nessa região, tendo duas hipóteses que explicam sua chegada. A primeira é de que eles vieram, por volta do ano 1000, do oeste ou noroeste da Amazônia, e a segunda é de que eles migraram dos vales dos rios Paraná e Paraguai. Mas o que se sabe, com quase certeza, é que ao chegarem na costa, os tupis entraram em guerra e venceram os índios tapuias, que viviam na região há mais tempo. Até os dias de hoje, encontram-se descendentes dos tupis em aldeias localizadas principalmente no litoral da Bahia e do Espírito Santo. Dançar, cantar, produzir eventos e utensílios são alguns dos costumes da matriz tupi. Dançar e cantar em grandes círculos formados por amigos e familiares era muito comum em eventos e ritos de passagem. Esses ritos de passagem e eventos eram uma forma de se conectar com o mundo espiritual, seus deuses e suas crenças. Neles é muito comum vermos utensílios produzidos à mão, à base de recursos naturais. Também é muito notável sua pintura corporal, no qual cada listra, cor, tem seu significado, identidade próprio para cada pessoa. O uso de roupas é notavelmente raro, já que sua vivência era na mata. A nudez era totalmente comum, assim como o poligamismo. Ter mais de um companheiro amoroso ou andar pelado por aí não tinha nenhum problema na visão da matriz tupi. Assim como a homossexualidade. Cada pintura, detalhe, desenho, símbolo tinha um significado e identidade para cada coisa. Praticamente tudo tinha um propósito na vivência indígena. Porém, apesar dos seus valores serem totalmente diferentes dos nossos, eles influenciaram muito um ao outro. Eu vou falar sobre a crença do povo tupi. O povo tupi é politeísta. Eles acreditam na força da natureza, na divindade de animais, de plantas e do próprio homem interagindo com todos os elementos. Eles acreditam que tem um espírito para cada coisa. Um espírito pode ser bom ou ele pode ser ruim. Para eles, o mundo dos espíritos e o mundo real, que seria onde nós vivemos, está interligado, está entrelaçado. Eles também acreditam na vida após a morte e visam um paraíso, o Guajupiá, que é um jardim de sapucaias onde tudo é feito de cantos e danças. Sobre o ritual antropofágico, eles acreditavam que quando comiam a carne do guerreiro derrotado, eles absorviam as suas virtudes, as suas qualidades, e que cada parte do corpo tinha um poder diferente. Braços e pernas traziam vigor, e a cabeça trazia sabedoria. É importante lembrar que esses rituais não acontecem mais hoje em dia. Agora eu vou falar um pouco sobre a mitologia. Como eu já falei, o povo tupi é politeísta, eles acreditam em vários deuses. Mas o deus supremo para eles é o Tupã, o deus do trovão. Também tem o deus do sol, o Guaraci, e uma deusa da lua, a Jaci. O deus do sol seria o criador de todos os seres vivos.
devido à importância do Sol nos processos biológicos da natureza. E Jaci seria a rainha da noite e dos homens. Segundo a lenda, ela teria sido a esposa de Tupã. Eles também acreditam em alguns deuses que fazem parte do folclore brasileiro, como o Curupira, o protetor das matas, a Iara, a deusa dos lagos, as Tiriricas, as deusas do ódio, Caapora, deus guardião dos animais, dentre outros deuses também. Sabemos que os índios habitam muito tempo o Brasil, e durante todos esses anos eles nos deixaram muitos aprendizados, costumes e heranças que a gente pratica até hoje, como por exemplo, a alimentação. A mandioca foi descoberta por indígenas, e naquela época ela foi declarada o alimento do século. A pesca, o hábito de se alimentar de peixes, e a caça. Redes de dormir também foram criadas por eles, e eles faziam antigamente com feitas de cipó, e os artesanatos também. Algumas palavras que usamos no nosso vocabulário, como por exemplo, a caatinga, caipira e entre outras, mas cada palavra tem seu próprio significado. O famoso rio Tietê foi dado a partir de um nome indígena, que tem como significado o rio verdadeiro. O hábito de tomar banho todo dia para prevenir doenças e infecções, que logo os europeus também adotaram entre si, e muitas outras influências e heranças que foram passadas para nós, que nos ensinaram, e tudo isso contribuiu para uma boa convivência nos dias atuais.